paradinha para apreciar a vista. Estou indo para outra praia e eu queria falar sobre a palavra de Deus. Quando Jesus e os seus discípulos estavam no barco, alguns deles, eles estavam indo... todos estavam no barco e começou uma tempestade. E Jesus estava cochilando. E então o Pedro chegou para ele e falou assim: mestre, estamos afundando. Estava com medo. E aí Jesus levantou, acalmou a tempestade e falou para eles: homens de pequena fé. E Jesus falou para os ventos: acalma-te, vento. Na verdade, Jesus ele estava indo de um lugar assim desse para um outro, né? Para uma região onde se criava porcos. Era uma região onde tinha um endemoniado gadareno. Ele estava indo para lá justamente porque Deus tinha colocado no coração dele para ele ir para lá. Jesus ele só fazia, a Bíblia diz que Jesus só fazia o que o Pai mandava. Então ele foi para lá justamente para salvar aquele endemoniado gadareno. Ele vivia feito um monstro, todo barbado, as unhas grandes, vivia nos cemitérios, todo mundo tinha medo dele e achava que ele estava louco. Então Jesus, quando foi se aproximar, o demônio falou para Jesus assim: o que queres conosco, Jesus de Nazareno? Ou seja, até os demônios acreditam que Jesus era o Nazareno, era o Filho de Deus. E aí eles falaram assim, para Jesus mandar eles para a manada de porcos. Aquele lugar era um lugar de criação de porcos. Para quem não sabe, os porcos é considerado um animal na Bíblia, um animal amaldiçoado, né? Assim como a cobra. Os judeus eles não comem porco. Então Jesus libertou aquele endemoniado, mandou os demônios, expulsou os demônios, e os demônios foram para a manada de porcos, e os porcos se despencaram de um despenhadeiro abaixo e caíram no mar. Qual é a lição, irmão? A lição é: Jesus não ficou naquele lugar. Aquele endemoniado ele saiu para o lugar, saiu espalhando que tinha sido liberto, as pessoas viram que ele tinha sido liberto, e as pessoas daquele lugar simplesmente não quiseram que Jesus ficasse ali. Fala: saia-te daqui, expulsaram Jesus de lá. Jesus não ficou lá, Jesus não insistiu em ficar lá. Veja bem, Jesus salvou uma pessoa. E o endemoniado foi atrás de Jesus, quando ele foi para o barco, e falou, queria ir com Jesus. Jesus falou: não, vai e conta-te o que aconteceu. Veja bem, Jesus salvou uma pessoa ali naquele lugar. E assim, irmão, somos nós como servos do Senhor. Você não vai ficar insistindo com uma pessoa, você vai no lugar onde Deus te mandar você ir, onde o Espírito Santo disser para você ir, onde o Espírito Santo te der uma palavra, você vai dar. Mas você não vai ficar insistindo, irmão, com uma pessoa. Você não vai ficar sendo destratado pelaquela pessoa, blasfemado, humilhado, insistindo com ela. Você vai pregar a palavra. Quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ter em mente que quando a gente está pregando a palavra do Senhor para uma pessoa, aquela pessoa ela é uma alma morta, né? O salário do pecado é a morte. Aquela alma ela está morta. Como é que você ressuscita um morto, irmão? Não é você, irmão. É o Espírito Santo de Deus. Nós não temos poder para fazer nada. É o Espírito Santo de Deus através da nossa boca. Deus usa a nossa boca. Quem convence do pecado, da justiça, do juízo, quem manda o arrependimento, a fé, o crer, é Deus. É aquele que está lá no alto. Ó. Não somos nós somos apenas instrumentos. Nós somos apenas um vaso de barro nas mãos do nosso Deus. Então veja bem, Deus às vezes salva uma única pessoa de uma família para servir de exemplo para os demais, para os demais crerem. Jesus, ele quando chegava nos lugares, ele não chegava somente com palavras, mas ele chegava com poder.
Porque a palavra de Deus, ela não consiste somente de palavras, mas de poder. Ele chegava curando, libertando, expulsando demônios e levantando mortos. Assim nós também poderemos chegar nos lugares fazendo isso, desde que Deus tenha nos enviado para os lugares. Porque os apóstolos de Deus, eles eram enviados, impedidos, chamados. Eles não faziam as coisas por conta própria. Paulo não foi para Roma de conta própria. Paulo não foi fazer aquelas viagens todas por conta própria, não. Era o Espírito Santo de Deus quem enviava. Então, irmão, nós não podemos fazer obras na força do nosso próprio braço, porque não vai trazer frutos. O reino de Deus, ele é um reino de poder, não é só um reino de palavras. Portanto, a palavra diz: ide, pregai o evangelho, expulsar demônio, curar enfermos. É para isso que Deus nos chamou. Não é só para pregar a palavra. É para fazer o que os apóstolos faziam e ainda mais. Nós, em nome do Senhor Jesus, nós podemos fazer coisas ainda maiores do que Jesus fez, para a honra e glória do seu santo nome. Amém, graças a Deus.